Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton. E para falar sobre a segunda lei de Newton, a gente tem que entender o que é a força, né? Então, como eu já tinha dito na introdução, um corpo com massa e velocidade, ele tem uma propriedade, uma quantidade de movimento, que a gente chama de momento, sobre ele, né? Então, esse momento descreve basicamente como é que o corpo responde a esforços externos que estão agindo sobre ele. Então, se por acaso ele tiver uma massa muito grande, vai ser necessário um esforço maior para fazer ele se mover, ou então parar. Foi aquele exemplo que eu dei do caminhão, né? Se você tem um caminhão, você vai precisar de um esforço muito grande para fazer ele sair de velocidade zero, como também vai precisar de um esforço muito grande para ele sair de uma velocidade e até parar. Então a velocidade é um fator importante, como também a velocidade é um fator importante, como também sua massa. Então, se a massa for muito grande, você vai ter mais dificuldade, vai precisar de um esforço maior. Se a velocidade for muito grande, você também vai precisar de um esforço maior para fazer essa velocidade ir a zero. Então a variação, para você fazer variar o momento, ou seja, a variação de P, você precisa de um esforço sobre esse corpo que faça esse momento variar. Então, se você calcula essa taxa, não é, de como é que o momento desse corpo varia no tempo, você vai encontrar que isso é basicamente a sua massa vezes o ΔV sobre ΔT, que é m vezes a. Então, essa expressão aqui, ela indica como é que o momento vai variar no tempo, e basicamente fazer o momento variar no tempo é você aplicar uma força sobre o corpo, né? Afinal, é o esforço que faz o momento mudar, né? Que faz ou a velocidade mudar ou a massa mudar. Só que aqui a gente considera que a massa não mude, mas a massa influencia, não é? Tem uma massa maior, indica que você vai precisar de uma força maior para fazer o movimento do corpo variar. Da mesma forma, se ele tiver uma velocidade maior, você vai precisar de uma força maior para fazer essa velocidade mudar. E essa força, ela vai ser ela é equivalente a você fazer o momento do corpo mudar, que é o que a gente está fazendo aqui, ΔP por ΔV. E fazer isso aqui é a mesma coisa de ter a massa do corpo vezes a aceleração. Então essa é a definição é uma definição muito boa para a força, né? Que é o que a segunda lei diz, né? Que a força sobre um corpo, se ela faz aquele corpo se mover, ela tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Mas até agora a gente estava falando sobre um corpo com um esforço. Então, se eu tiver... aqui é a definição de força, né? Então, a força sobre um corpo vai ser igual a massa vezes a sua aceleração. Mas se eu tiver sobre o corpo um conjunto de esforços, que é o que acontece na realidade, por exemplo, você agora está sofrendo a ação da gravidade, então já é uma força que está agindo sobre você. Se você caminhar, você vai ter outras forças agindo sobre você. Você vai ter a força da resistência do ar, você vai ter a força que seu pé faz no chão, a força que o chão faz no pé e esse tipo de coisa. Então, o que vai acontecer é que a somatória dessas forças é que vai influenciar no movimento. Cada força vai ter sua contribuição, e se você somar todas, você vai ter ao final uma força resultante. E essa força resultante vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, continuando o que eu estava falando, se você tiver várias forças que atuam no corpo, você soma essas forças, soma esses esforços. É uma soma vetorial, como a gente já tinha falado, como eu já tinha explicado. Então, você somando todos esses esforços, você vai ter uma força resultante, que é essa força em vermelho aí. E essa força em vermelho é que vai ser igual a massa do corpo vezes a aceleração. Então, não é nenhuma dessas forças aqui que estão fazendo o corpo se mover sozinhas. É a soma delas que fazem o corpo entrar em movimento. Então, a soma dessas forças é que fazem essa força resultante aqui, e que essa força resultante é que vai modificar o momento do corpo, né? Que vai dar velocidade a esse corpo. Então, a soma dessas forças é que vai ser a massa vezes a aceleração. Então, isso aqui basicamente é a segunda lei de Newton, resumida.
A soma das forças no corpo causa a mudança do seu estado de movimento, ou seja, dá uma aceleração a esse corpo sujeito, e esse corpo ele tem uma massa e essa massa quer dizer basicamente que é aquela propriedade do corpo que dificulta essa mudança do seu estado de movimento. Então a soma das forças vai ser igual a massa vezes a sua aceleração.